Olá, bem-vindos a mais uma edição do programa Fatos em Foco com Dielson Mendonça, que traz notícias, reportagens, entrevistas e as últimas novidades do Cariri. Veja na edição de hoje: Câmara Municipal concede título de cidadão cratense aos irmãos Adalto e Humberto Bezerra e também ao general Gomes de Matos Filho. Tudo isso tanto faz levar o progresso do Crato, está levando para o Juazeiro, está levando para a Barbara, porque essas três cidades estão engrenadas para ter uma vida em comum. Parabéns, Câmara de Vereadores. Muito obrigado de coração, digo eu. E ao Crato, a minha eterna gratidão. A minha eterna gratidão. Fiquem ligados porque estamos começando mais uma edição do programa Fatos em Foco. Aconteceu em Crato, na noite desta segunda-feira, dia 2 de junho, a entrega do título de cidadania cratense ao coronel Adalto Bezerra, ao seu irmão Humberto e ao general Gomes de Matos Filho. O evento foi prestigiado por inúmeras autoridades municipais e estaduais que incluíam desembargadores, juízes, o atual prefeito do Crato, Ronaldo Gomes de Matos, e também ex-prefeitos como o Dr. Zé Adega, Ariovaldo Carvalho e Samuel Araripe. O evento foi realizado no auditório da Escola Profissionalizante Violeta Reis, em Crato, promovido pela Câmara Municipal. A condução do cerimonial foi feita pelo jornalista Humberto Cabral e a condução dos trabalhos a cargo do presidente da Câmara, Luiz Carlos Saraiva. Logo após a composição da mesa, quando os homenageados foram conduzidos pelos vereadores, foram feitas leituras das suas biografias. O vereador Paulo de Tarso leu um resumo biográfico do general Gomes de Matos Filho e depois houve a entrega do título de cidadão cratense. Gostaria inicialmente de dizer que me sinto extremamente orgulhoso, envaidecido, possuído dos sentimentos de profundo respeito e de muita honra por estar nesta tribuna para agradecer a homenagem que a Prefeitura Municipal do Crato, honra ao mérito, a Câmara Municipal do Crato, o título de cidadão cratense, Colégio Diocesano do Crato, honra ao mérito, e o tiro de guerra, TG 10004, o diploma de amigo, acabam de prestar-me. Creio, portanto, que posso considerar esta homenagem também um reconhecimento às Forças Armadas Brasileiras. Logo em seguida, o vereador Pedro Alagoano leu a biografia de Humberto Bezerra, tendo sido feita em seguida a entrega do título de cidadão cratense e o diploma do Mérito Legislativo, a maior honraria da Câmara Municipal do Crato. Chegou-se o ponto alto das comemorações quando o vereador Pedro Alagoano leu um resumo da biografia do coronel Adalto Bezerra e procedeu-se então a entrega do seu título de cidadão cratense. Entregar aqui também o senhor foi agraciado com o diploma de mérito legislativo
Estamos fazendo a entrega como fizemos com o Coronel Humberto, para Vossa Excelência. A seguir, o Coronel Adalto Bezerra proferiu seu discurso, que mesmo de improviso, arrebatou a plateia. Use a memória que você não vai sair mal. Meus prezados amigos, senhor presidente da Câmara de Juazeiro, que faz transportar lá da sua casa própria para este eventual palácio, para prestar, reunidas suas câmaras, ele quis dar mais solenidade a este ato. Isso é o que acontece sempre com quem procura cumprir com o seu dever. E fazendo história também. Porque todos nós temos uma história a contar. Eu tenho muitas. Por isso que eu me cansei. Ora, gente, a nossa vida é uma estrada que deve ser percorrida e sempre conservada. Lembro-me bem ainda quando cheguei à cidade do Crato, pelas mãos do Paixão, que era um grande professor, para fazer vestibular e cursar o primeiro ano ginasial. Ah, Crato, de tantas tradições, a Crato, que permanece sempre no meu coração. Foi aqui no Crato, Colégio Diocesano, que eu e Humberto e eu, terminamos quase totalmente o curso ginasial. Naquela época, era o diretor do colégio, Monsenhor Montenegro, de saudosa memória. Mas eu não sei porque ainda não vi um homem que plantou seus pés e as mãos e o coração aqui no Crato, alfabetizando e dando ensino a todo o Cariri, a uma parte do Piauí e até do Maranhão. Hoje, meu prezado mestre, recebo a medalha Padre Monsenhor Montenegro. Eu sendo homenageado quando deveria ser ele. Aí eu pergunto à Câmara de Vereadores, o que é que foi feito até hoje para colocar Monsenhor Montenegro no seu devido lugar? Esta casa precisa fazer justiça, engrandecer a quem realmente merece ser elevado a um clima mais elevado. Eu vi o Monsenhor Montenegro quantas vezes nos corredores do ginásio do Crato, levando ensinamentos. Através do seu exemplo, nós tivemos uma estrada a seguir na vida. E essa estrada foi feita com um esforço imenso daquele que nos educava naquela época, Monsenhor Montenegro. O que seria desses dois irmãos, Adalto e Humberto, se não existisse o ginásio diocesano e muito especialmente
Monsenhor Montenegro. E mais uma vez eu repito, só se faz história com marcos que não mudem. E nada melhor do que prestar homenagem a quem realmente fez por merecer. Aqui tem moças e senhoras. Quem é que não se lembra da Madre Ana Couto, que ensinou, formou quantas professoras aqui para o Cariri? E será que nós não vamos fazer justiça, dando lugar de destaque a Monsenhor Montenegro e a Madre Ana Couto? Nós queremos fazer justiça, mas dentro dela abrir um leque de pessoas que tudo fizeram para que nós tivéssemos uma instrução, uma educação de bom nível. Dificuldades são muitas, mas só se torna herói quem vence todas as batalhas. Eu até que poderia meter a mão nos bolsos, mas perdi mesmo. O que eu vou fazer? Eu quero dizer a vocês que este Crato é o coração do Cariri. Este Crato é a Cidade Luz. Este Crato, a ele eu devo tanto. Eu e Humberto. Metade minha, metade dele. Aí, meus amigos, para hoje, nessa sessão tão solene, extraordinária da Câmara de Vereadores, quanto prazer imenso eu senti ao abraçar velhos companheiros, pessoas amigas, que ou ao meu lado lutou na política ou na vida particular, se tornaram os meus maiores e melhores amigos. Cidade do Crato, eu te saúdo, saudade do Crato, pelos termos que tem a sua Câmara de Vereadores, em grau muito substancial, e dizer, Crato, muito obrigado. Crato, eu sou filho de Juazeiro, mas Juazeiro é filha do Crato. As duas cidades é pai e mãe. Temos que andar de mãos dadas, porque não pode haver diferença. E para isso nós temos, já melhorou muito, mas nós temos que continuar lutando. Hoje elas duas se fundem numa só estrada, numa só avenida. E quantas pessoas de Juazeiro vieram a Crato, quantos de Crato foram a Juazeiro, em termos de irmãos, pai e filho, filho e pai. Olha, meus senhores, 88 anos são passados. A estrada foi longa e é longa. E eu não cansei ainda. Pretendo andar mais nela ainda. Porque é nessa estrada da vida que nós construímos uma história. A história da vida. Ela começa e termina. Nascimento. Depois de menino
menino, o que a gente é? Adolescente. E tudo aí andou. Mas essa estrada que um fez pela primeira vez será percorrida por várias gerações. E todos vão se encantar de um passado que não vai muito longe, mas de um futuro que se aproxima. A união de Juazeiro e Crato é a representação maior que o Cariri tem. Nenhuma região é tão forte, tão disposta, tão inteligente como Juazeiro e Crato. Mas nós temos mandado muita gente importante, formado e vivenciando. Mas, meus prezados amigos, vocês já devem estar notando que eu estou ficando rouco. Se vocês quiserem, eu posso continuar, mas não sei como vou chegar em casa. Mas, meu prezado presidente Zé Luiz, meu prezado prefeito Ronaldo, que alegria imensa quando nós nos encontramos em Fortaleza, só cuidando e se preocupando com o bem-estar da população, com o adiantamento do município, com seus obstáculos, e sempre uma palavra: obstáculo é para fazer uma transposição. Você não pode parar diante da primeira pedra que lhe atiraram, porque você tropeçou. Vamos em frente. Cada um tem uma história a contar. A minha história começou ao lado de Humberto. Durante 88 anos, nós mantivemos essa união de irmão. Sempre trabalhamos juntos. E o que é que nos resta? A geração que vem aí, que tenha pelo menos um exemplo de vida, exemplo de educação, essa maneira que se tem o político de ajudar o irmão, quando ele é um bom político. Mas a política, esse fundamento que se alicerça em 3 poderes para fazer uma democracia, não podemos nunca deixar de ser povo democrático, povo justo, povo livre. Crato, velho Crato, nunca podia esquecer a Praça Siqueira Campos, onde eu passei com a primeira namorada. Eu posso esquecer a Praça 3 de Maio? Nunca. O Crato Tênis Clubes, quantas festas nós fomos ali. Porque antigamente, antes do Crato Tênis Clubes, sabe onde ficava o clube do Crato? Em cima do armazém de rapadura. E as coisas mudaram e vão mudar muito. Observe essa invasão de progresso que veio às 2 cidades. Quantos gaúchos vieram aqui, quantos paulistas estão se instalando aqui. Casas de comércio de grande porte, Atacadão e tantos outros. Observe aquela estrada Juazeiro Barbalha, que forma um triângulo, Juazeiro, Crato e Barbalha. Como está desenvolvida. A Lagoa Seca, quantos restaurantes muito bons tem por ali. Isso aqui atrai aqueles que querem conhecer, para daqui sair com uma lição: o homem, quando quer, quando pode,
ele vence. Então esse é para completar. Parabéns, o crato. Esse o Beto Cabral tem 1,5 metros. E fico conversando aqui. Mas olhe, você ainda não sabe a força que tem Juazeiro, Crato, Barbalha. 3 municípios que formam um triângulo. E me parece que é um triângulo isósceles. Não é escaleno, não. É isósceles mesmo. Mas tudo isso, tanto faz levar o progresso do Crato, está levando para o Juazeiro, está levando para Barbalha, porque essas 3 cidades estão engrenadas para ter uma vida em comum. Parabéns, Câmara de Vereadores. Muito obrigado de coração, digo eu. E ao Crato, a minha eterna gratidão. A minha eterna gratidão. Porque tudo que eu aprendi no ginásio foi a bagagem que eu levei para Fortaleza. E lá, continuar os meus estudos. Fazendo uma coroação na vida militar. Eu acho que já posso parar, não é? Tá aguentando, não, hein, Toledo? Pois, meus amigos, vamos todos nós agora aplaudir o Crato com a salva de palmas. Em seguida falou também o prefeito do Crato, Ronaldo Gomes de Matos. Hoje, Coronel Adalto, eu trouxe meu discurso pronto, mas eu acho que eu vou imitá-lo. Eu vou falar aqui com o coração. General, eu vou pedir aqui um tempinho para tecer elogios do meu coração, do meu sentimento, a estas 3 personalidades aqui presentes, que eu acho que o maior presente, presidente Luiz Carlos, que o Crato ganha esse ano, nos seus 250 anos, é justamente essa noite aqui, contando com a presença de vocês 3 homenageados. Viva os 250 anos do Crato, viva a todos vocês homenageados. Mas falar, general, das 2 personalidades, Coronel Humberto e Coronel Adalto, acredito que aqui ficamos sem palavras. Depois da biografia que eu ouvi ontem do Coronel Humberto, dizendo a toda a trajetória de cada ponto, desde o nascimento até os dias de hoje. São 88 anos de glória, são 88 anos de vitórias, são 88 anos de bons pacificadores. Mas eu quero lembrar um momento em que, após a decisão, Coronel Adalto Bezerra, que eu tomei em entrar para a vida pública, para entrar para a política, eu fui justamente procurar os 2 irmãos. Logo após a cerimônia, o repórter Ed Alencar ouviu diversas autoridades acerca da importância do evento e da contribuição que cada um dos homenageados deu à cidade do Crato. Eu diria que foi um dia histórico e homenagens merecidas. Eu, Ed, tive o privilégio de fazer parte dessa história política do Coronel Adalto. Um dos maiores amigos que ele teve e um dos grandes companheiros da caminhada dos irmãos Adalberto, como os mais próximos os chamam, Adalto e Humberto, foi o meu pai, Oceano de Alencar Aripe. Fez política com os coronéis ao longo de muitos anos. Meu pai, que foi prefeito do Crato e que teve 6 mandatos de deputado federal, sempre ao lado do Coronel Adalto e do Coronel Humberto. Então eu diria que é um privilégio
para a gente hoje, representando aqui a nossa família, participar de homenagem tão importante. Eu diria que hoje o coronel ele está realizado. Ele que tem tudo a ver com o Crato, além das obras sociais e de edificações que ele teve aqui quando governador, ele que foi um homem que venceu em tudo. O coronel, desde muito jovem, que é sucesso. Então eu tive o privilégio, os conheço bem, não poderia jamais deixar de comparecer para aplaudir, para abraçar e para dizer que a gente se sente orgulhoso desses dos três, né? Porque o general Gomes de Matos também, eu tive o prazer de recebê-lo aqui em 2011, quando eu era prefeito. Ele veio fazer uma inspeção aqui no tiro de guerra, na condição de comandante da 10ª Região Militar, comandante que foi. Então são pessoas que têm realmente ligações com a nossa cidade e, como eu disse, né, eu estou feliz por ter a oportunidade de abraçar os nossos amigos, né, Coronel Adalto, Coronel Humberto, e a Câmara do Crato também de parabéns, porque outorgou títulos a pessoas que realmente merecem. Ele fez uma cobrança aqui de justiça para os educadores do Crato, né? A Madre Ana Couto e também Monsenhor Montenegro. Como é que você ouviu essa cobrança dele hoje? Eu quero dizer que eu concordo em número, grau e gênero. Eu acho que a Câmara do Crato é devedora de uma homenagem ao Monsenhor Montenegro, que sem dúvida nenhuma está entre os 5 maiores educadores da nossa região. Quantas pessoas não passaram pelo Colégio Diocesano, quantas pessoas não foram ajudadas pelo Monsenhor Montenegro, não somente como educador, mas ele tinha um coração infinito, porque tinha pessoas que não tinham condição de pagar a mensalidade e o Monsenhor Montenegro acolhia e outorgava bolsas. Ed, eu também participei da história do Monsenhor Montenegro. Naquela data não tinha o Fundeb. Então os parlamentares eles destinavam bolsas de estudos. E o doutor Ocean, que tinha como uma das bandeiras a educação, milhares, eu vou repetir, porque foram milhares de pessoas que estudaram aqui no Colégio Diocesano, no Santa Teresa e em outros colégios com bolsa de estudo que o doutor Ocean, como parlamentar, outorgava. Então o Monsenhor Montenegro, eu também tive o privilégio de conviver com ele, e a Madre Ana Couto também, que o coronel aqui citou. O coronel tem uma característica, ele é uma pessoa agregadora, ele faz tudo o que for possível para que haja uma união, e foi isso que ele pregou aqui também com muita clareza, porque a pessoa que tem carisma faz como o coronel. Ele fez um discurso que nós queríamos que ele continuasse falando, porque ele tratou só de assunto importante para todos nós. Ele falou de união, ele falou de justiça, ele falou de progresso, ele falou de irmandade, ele falou de família, ele falou dos amigos. Então, eu posso dizer que o conheço muito bem, e ele tem dentro do espírito dele, do Coronel Adalto e do Coronel Humberto, o sentimento de união e de justiça, e de gratidão também. Eu acho que a pessoa que não tem o sentimento de gratidão e de justiça, meu amigo velho, se afaste, porque essa pessoa é complicada. Então foi uma aula que o coronel aqui foi aplaudido de pé, né, mostrando o tanto de carinho, né, que o povo do Crato, do Cariri e do Ceará, porque o coronel Adalto, ele também ultrapassou os limites do estado do Ceará. Ele foi superintendente da Sudene. À época se equiparava ao ministério que representava o Nordeste, e ele também desempenhou com muita altivez, com muita honestidade, com muita competência. Então o doutor merece realmente essa homenagem, e eu acho que as comemorações dos 250 anos de emancipação política do Crato começa de uma maneira bastante positiva. O Crato tem uma história no cenário no nosso estado do Ceará, tem um cenário no nosso Nordeste, no nosso Brasil, pela grande contribuição através dos cratenses, né, dado ao desenvolvimento do nosso país, da nossa região. E nesse exato momento, nos 250 anos do Crato, nada mais justo do que a Câmara Municipal, através da parceria também com o prefeito Ronaldo, fazer com que nós possamos, né, prestar homenagem a duas grandes figuras cratenses, que é o Coronel Adalto, né, e o Coronel Humberto, que aqui na região, a partir do Juazeiro do Norte, sempre lutou por essa integração do Cariri.
né, o general, o coronel Humberto e o coronel Adalto, também no seu potencial na área econômica, fazendo com que o estado do Ceará sempre tivesse desenvolvimento. E como também ao general Gomes de Matos, a partir da família Gomes de Matos, que a raiz da família Gomes de Matos é aqui no Crato. Uma parte da família foi para Pernambuco, o outro foi para Fortaleza, no meu caso mais específico, né, de Fortaleza, da região metropolitana de Fortaleza, fazendo com que também a família Gomes de Matos sempre tem, né, grandes nomes, não somente na área militar, mas como engenheiros, como jornalistas, como advogados. E a gente tem aqui também como ex-lideranças também, que vem sempre fazendo com que, a partir até aqui do Crato, do José Adega, que ele quando prefeito aqui no Crato, eu era prefeito lá em Maranguape, fazendo com que haja sempre essa integração dessa corresponsabilidade no desenvolvimento dos municípios e do nosso estado. Uma mensagem para os 250 anos do Crato. Que efetivamente os 250 anos do Crato representa, né, para todo o povo cearense a bravura do povo do Crato, da força, né, não só dos homens, mas das mulheres, e com certeza de que os 250 anos do Crato será um marco na história do estado do Ceará e dessa região. Esse prefeito Zé Adega presente nessa festa bonita e que vai ficar na história esse momento de autoridades, né, e essas homenagens recebidas hoje. Realmente é um momento muito importante que a cidade, através da Câmara de Vereadores, se manifestou para homenagear os irmãos Adalto e Humberto e também o general Gomes de Matos, que foi o ex-comandante aqui da região militar nossa no Ceará. Esse momento de grandeza para o Crato, em que os homenageados fazem também essa referência especial ao Crato, isso é importante, né? A importância do Crato é muito grande. Você, analisando recentemente, todos os partidos políticos tiveram aqui nesse último fim de semana começando, alavancando a campanha política, porque não existe campanha política no Ceará se ela não começar pelo Crato. É uma coisa muito importante, porque o Crato, embora de todas as adversidades que tem sofrido, com esvaziamento, com tudo no mundo, mas é uma cidade que consegue formar opinião para o Ceará todo, é o Crato. Então isso é muito importante, porque os políticos a cada dia, eles sabem disso, e aqui no Crato, quem não começar uma campanha política a nível de estado do Ceará pelo Crato, eu acho que está fadado ao insucesso. E vejo no dia de hoje o ápice dessa minha relação com as minhas origens. Quando lá em 2000, no século XIX, o meu bisavô partiu do Crato para o Recife para abrir o ramo dos Gomes de Matos. Mas a partir daí, então, eu comecei a admirar aqui este povo hospitaleiro, com muito misticismo, muita religiosidade. E esse título de cidadão cratense, para mim é um orgulho, e estarei sempre ostentando, estará sempre na parede da minha casa, e de orgulho mostrando para os meus parentes. Sempre tive, lá nos idos de 44, quando meu pai aqui estudou na Escola Preparatória de Fortaleza, eu ouvia dizer que ele veio ao Crato conhecer os seus parentes. E eu fiz isso, e eu fiz em 2011. E hoje retorno, como eu já disse, para, no ápice, receber o título de cidadão cratense. Agradeço e dou os parabéns a todos os nossos conterrâneos. Obrigado. Obrigado. Pronto. Presidente Luiz Carlos, uma noite para ficar na história, não é isso? É um momento ímpar. Eu me sinto honrado no meu mandato. Eu estar aqui como presidente da Câmara prestigiando 3 pessoas impolutas, como o general Gomes de Matos, como o coronel Adalto, como o coronel Humberto, e principalmente aqui o coronel Adalto e o coronel Humberto, porque foram figuras que marcaram a história do Ceará, a história do Cariri, a história do Crato. E são pessoas significativas na minha memória, porque eu acredito que eu comecei a entender política, o que era política, a partir de um discurso que eu presenciei do coronel Adalto em 1986 aqui no Crato. Me sinto honrado, me sinto feliz, estou realizado. E agora eu gostaria de abrir um parênteses. Aí estão homenagens, homenagens e homenagens. Ok.
Sem querer desprestigiar ou desmerecer qualquer dos que receberam a outorga, sou forçado a concordar com o presidente da Câmara, Luiz Carlos Saraiva, quando enalteceu a vida e a obra do jornalista Huberto Cabral, afirmando que este deveria ser homenageado. E aqui fazemos um questionamento aos vereadores. O presidente Luiz Carlos tem toda a razão. Huberto Cabral é a enciclopédia viva da cidade do Crato. No entanto, com a humildade, que é a sua característica maior, não faz questão de ser bajulado ou receber honrarias. Seu trabalho, sua dedicação ao Crato é silenciosa e constante. Mas deveria e muito ser lembrado por aquela Câmara, porque dos que ali estavam, na nossa humilde opinião, Huberto Cabral era, sem dúvida alguma, a pessoa mais importante e a que mais fez pelo Crato, de todos dali. Ele não veio dar um passeio no Crato e ganhar um título. Ele nunca foi político, ele nunca foi deputado, mas Huberto Cabral tem o principal. Ele é um dos pilares do Crato. Uma vida inteira dedicada a uma cidade, terra que nunca reconheceu completamente o seu trabalho e a sua vida. Fica aqui a nossa homenagem a Huberto Cabral, ou melhor, este pequeno lembrete que ecoará pela eternidade na rede mundial de computadores, a internet, para ressaltar essa grande injustiça que vem sendo cometida por décadas. Mas não se preocupe, meu amigo Cabral, o grande gênio da música também, Johann Sebastian Bach, que hoje é considerado um deus, só teve o seu trabalho reconhecido 200 anos depois da sua morte. Muitas vezes, as pessoas que mais fazem por sua terra não têm seu trabalho reconhecido, em detrimento de outros que mal pisaram os pés nela ou pouco fizeram. É uma pessoa que a semana passada eu vi de Antônio Vicel dizendo que a vida de Huberto Cabral é homenagear os outros, quando na verdade era ele quem deveria ser mais homenageado na cidade do Crato, que é o único que sabe a real história, a verdade, tudo, e das pessoas que compõem, que viveram e que fazem parte da nossa história. Muito obrigado, Huberto Cabral, por estar aqui participando, por estar auxiliando. Uma salva de palmas. Logo após a cerimônia realizada na Escola Profissionalizante Violeta Reis, a maioria dos presentes seguiu para o hotel em Costa da Serra. E aqui finalizamos mais uma edição do programa Fatos em Foco com Dielson Mendonça pela TV Chapada do Araripe Internet. Para outras informações, visite o site Blog do Crato, www.blogdocrato.com. E para assistir a outros vídeos, visite o site www.tvchapadadoararipe.com ou nossos diversos grupos no Facebook. Blog do Crato, desde 2005, registrando a história do Crato para a posteridade. Até o nosso próximo encontro.